Diz que terminou comigo porque achou que eu traí e agora quer retomar contato. Então vou fazer isso direito desde o começo. Ela não é totalmente culpada aqui. Quando eu era mais novo, traí em um dos meus relacionamentos. As circunstâncias não importam. Poderia ter sido lidado de outra forma. Eu traí, e é isso. Avançando no tempo, quando eu tinha 23 anos, conheci Alice. Alice era incrível. Nunca me conectei com outra pessoa como me conectei com ela. Ficamos sérios a partir da segunda vez que nos vimos e começamos a namorar exclusivamente imediatamente. Mesmo já tendo passado um bom tempo desde a única vez em que traí, eu ainda sentia que isso era algo que você deveria contar a qualquer pessoa com quem estivesse ficando sério. Contei a ela sobre isso, ela conversou comigo, quis saber mais detalhes sobre a situação. Mas, no fim, isso não importava para ela porque, nas palavras dela, eu era uma pessoa completamente diferente. Agora é aqui que os problemas começam. As amigas dela eram todas legais comigo no começo, mas conforme o relacionamento avançava e se aproximava da marca de 1 ano, elas ficaram meio distantes comigo. Eu realmente não me sentia bem-vindo nem como se fizesse parte do grupo. Se Alice e eu saíssemos com elas para algum lugar, então, de repente, isso mudava. Todas eram receptivas comigo, muito amigáveis, saíamos juntos e havia contato físico afetuoso. Eu mesmo não sou assim, mas gosto quando os outros são assim comigo. Mostra que se importam, eu acho. Um dia, a melhor amiga da Alice, Samantha, me chama para dar uma volta por um tempo. Samantha era alguém que sempre foi amigável comigo, mesmo durante o curto período em que as outras não eram. Em um certo momento, eu até ajudei a superar o fato de o ex dela tê-la traído, já que ela conhecia meu passado e queria uma perspectiva diferente sobre o assunto. Enfim, estou com Samantha no parque local, apenas conversando e esperando pacientemente que ela me diga o que há de errado. Em vez disso, ela me dá um beijo, e é bem intenso. Ela me segura pelo rosto e tenta enfiar a língua na minha boca. Eu a empurrei para longe. Quase instantaneamente, ela começa a dizer que sente muito, que não quis que isso acontecesse, etc. E assim por diante, e rapidamente se desculpa e vai embora. Enquanto isso, eu estou completamente perdido com o que acabou de acontecer e não ligo para Alice imediatamente. Ainda estou meio em choque. Quando finalmente acabo ligando para Alice, descubro que Samantha já tinha ligado para ela e contado o que aconteceu. Só que não exatamente. Segundo Samantha, fui eu quem a beijou primeiro e começou a fazer carinho antes de ela colocar um fim naquilo, o que gerou muito drama, muitos xingamentos, muita súplica da minha parte para que acreditassem em mim. Mas não funcionou. Alice e eu éramos passado. Nenhuma das pessoas do grupo de amigos dela sequer atende minhas ligações ou responde minhas mensagens. Eu só queria saber por que tudo isso aconteceu. Eu não entendo isso. Não entendo, não tenho respostas nem encerramento. Minha namorada não acreditou em mim. Ela nem sequer terminou comigo pessoalmente. Acabou por telefone. Então eu afundei numa depressão. Sem surpresa. Alguns amigos ficaram do meu lado, me ajudaram a superar isso. Mas, por mais de 2 anos agora, eu evitei qualquer chance de conhecer pessoas novas. Ou, se alguém demonstrava interesse em mim, eu simplesmente ignorava. Ontem recebi um e-mail da Alice. Ele ainda está aqui, aberto na minha tela. Começa com 1 milhão de pedidos de desculpa porque ela descobriu recentemente a verdade sobre o que realmente aconteceu. Toda a coisa com a Samantha foi premeditada. Todo o maldito grupo de amigos estava envolvido. Eles não gostavam que Alice e eu estivéssemos ficando sérios, que estivéssemos falando em morar juntos depois de menos de 1 ano juntos. Samantha decidiu ser aquela a me beijar, porque aparentemente eu parecia ter mais afinidade com ela do que com as outras. E, assim, a história de traição seria mais crível dessa forma. As outras apoiaram as histórias dela sobre como éramos próximos nos encontros do grupo. Sim, eu sei. É tudo muito fodido. Alice só descobriu isso uma semana atrás, por meio de uma das pessoas que teve uma briga com o resto do grupo. E, ao sair, quis explodir tudo, revelando todos os segredinhos sujos que tinha. Ela me disse que não namorou ninguém desde que terminamos. Ela não teve vontade de tentar de novo depois do nosso relacionamento. Apenas estudou, trabalhou e saiu com os amigos. Depois que descobriu a verdade, diz que chorou por dias, porque realmente me amava. Mesmo depois do término, porque uma parte dela não conseguia acreditar que aquilo tivesse acontecido, a traição. Ela está implorando para que eu me encontre com ela. Nem que seja apenas para um encerramento. Apenas um encontro para que ela possa se desculpar pessoalmente. Ainda não respondi porque não sei o que dizer. Por 1 ano ou mais depois do término, eu sonhei pra caralho com isso acontecendo. Ela descobrindo a verdade, nós voltando melhor do que nunca. Mas agora não há nada. Meu coração não acelerou. Não sinto ansiedade nem antecipação de qualquer tipo com a possibilidade de encontrá-la. Resumindo, eu não sei o que fazer. Eu aceito o pedido dela para nos encontrarmos? E, se sim, eu tento dar outra chance para nós dois? De novo, não tenho certeza se conseguiria. Não tenho certeza se ainda sinto alguma coisa por ela. Meu melhor amigo diz que isso pode ser apenas eu me protegendo preventivamente de mais dor, mas eu não sei. Comentários mais relevantes. Autor, acho que você deveria se encontrar com ela pelo menos uma vez.
Dê a ela a chance de se desculpar pessoalmente. Veja se a faísca ainda está lá. Se não fizer isso, você sempre vai ficar se perguntando. Mas seja cauteloso. Ela diz que está arrependida. Ela diz que cortou contato com os amigos e não tem mais nada a ver com eles. Bem, palavras são baratas. Lembre-se de que ela foi amiga deles por anos. Ela pode ser tão tóxica quanto eles. Ela pode ser tão tóxica quanto eles. Como eu reconheço se isso é verdade ou não? Comentarista 2. Para começar, eu verificaria se ela ainda fala com esse grupo de amigos. Só se ela não falar mais com eles eu consideraria voltar com ela. Mas esses são meus pensamentos. Comentarista 3. Estou dividido sobre isso. Por um lado, ela escolheu acreditar no grupo coletivo de amigos antes mesmo de ouvir a sua versão da história. Mas, por outro lado, se você estivesse em uma posição semelhante e a maioria das pessoas em quem você confia lhe contasse uma verdade dura sobre seu parceiro, você não acreditaria nelas por achar que estão te protegendo? Já se passaram 2 anos desde então, e você se fechou por causa disso. Ela afirma ter feito a mesma coisa. Talvez seja verdade. Honestamente, eu não sei. Se você não sente nada, talvez considere encontrá-la. Você realmente não tem nada a perder. Eu poderia sugerir algo diferente se você não estivesse tão desligado de namoro, mas vê-la pode te dar uma sensação de encerramento, seja para seguir em frente ou para dar outra chance ao que poderia ter sido. Também sugiro verificar se a alegação dela de não ter visto ninguém nesse meio tempo é verdadeira. Vocês estavam separados, então tecnicamente ela estava livre para fazer o que quisesse. Mas, considerando as circunstâncias do término, você pode se sentir diferente se decidir tentar novamente descobrir que ela mentiu sobre ter visto outras pessoas. Autor. Mas, por outro lado, se você estivesse em uma posição semelhante e a maioria das pessoas em quem você confia lhe contasse uma verdade dura sobre seu parceiro, você não acreditaria nelas por achar que estão te protegendo? Esqueci de dizer que todos eles são amigos de infância dela, pessoas que ela conhece há mais de 20 anos. Não é que eu tenha achado implausível ela acreditar neles em vez de em mim. Acho que eu só desejava que ela tivesse confiado na minha versão da história. Comentarista 4. Ela é tão vítima quanto você nesse cenário. A questão é se ainda restam sentimentos depois de todo o drama. Atualização, 3 meses depois. Decidi dar à minha ex-namorada aquele encontro único por causa dela. Honestamente, eu não esperava ganhar nada com isso, mas ainda lembrava o quanto me importava com ela, então achei que poderia fazer essa única coisa e que nós dois poderíamos seguir em frente com nossas vidas. Encontrá-la pessoalmente, no entanto, foi algo completamente diferente. Não sei como descrever esse sentimento, mas era algo como antecipação. Como quando você está esperando que algo aconteça e não sabe se vai ser bom ou ruim. Agora, olhando para trás, sei que eu estava esperando que fosse bom. Conversamos bastante quando nos encontramos e acabamos ficando fora por horas. Grande parte disso foi ela se desculpando sinceramente por não ter acreditado em mim e por ter terminado comigo por telefone sem sequer me dar uma chance. Mas, na verdade, eu não conseguia culpá-la e disse isso a ela, já que eram todas pessoas com quem ela cresceu. Ela realmente não tinha motivo para não acreditar neles, já que nunca tinham feito algo desse tipo antes. Isso foi seguido por algumas críticas aos antigos amigos dela, o que foi meio satisfatório, e acabamos dando algumas risadas com isso, embora eu pudesse perceber que ela estava triste com o que aconteceu. Ela só tem 2 amigas agora, uma mulher mais velha do trabalho e uma garota da idade dela de um curso de hobby. Pelo que ela diz, elas parecem ser boas para ela, mas ela admite que, ocasionalmente, sente falta do que tinha com as antigas amigas, se não das pessoas em si. Eu realmente acabei me sentindo melhor depois daquela conversa, e quando chegou a hora de cada um seguir seu caminho, ela me perguntou se eu estaria aberto a falar mais com ela no futuro. Alice foi direta sobre a esperança de que ainda pudesse haver algo entre nós no futuro, mas não foi insistente de forma alguma. Eu disse a ela que não saberia dizer, mas também disse para ela falar comigo quando quisesse, e que eu poderia ou não responder. Trocamos números e foi isso naquele dia. Sem prolongar mais isso, nós voltamos a namorar. As conversas acabaram trazendo de volta como eu me senti em relação a ela, mas eu me contive por boa parte do tempo, e ela foi muito paciente comigo. Nunca tentou forçar demais, nunca tentou simplesmente continuar de onde paramos. Basicamente, estamos namorando. Como se nunca tivéssemos namorado antes, de certa forma. Não sei se consigo descrever isso direito. Inglês não é minha primeira língua. Acho que tem a parte boa de quando você está conhecendo alguém e realmente aproveitando fazer isso. Houve muita conversa sobre confiança. Apenas alguns dias atrás foi quando, depois de uma noite fora, ela me convidou para ir à casa dela. Eu sabia do que se tratava, obviamente, mas não estava 100% certo. Acho que eu só estava sendo cauteloso em algum nível. Alice pareceu perceber isso e me deixou escapar com algumas palavras sobre como eu poderia precisar descansar para o trabalho na manhã seguinte, então ela entenderia. Não consigo dizer exatamente como isso me fez sentir, mas isso simplesmente mostrou que ela se importava. Ela se importa, e eu subi com ela, e foi algo que eu realmente sentia muita falta. Não é apenas 2 pessoas juntas, é ela e eu juntos. Então, sim, estamos juntos, estamos namorando e estamos indo um pouco devagar. Mas eu estou feliz e ela está feliz e as coisas estão boas.
Comentários mais relevantes. Comentarista. Para ser honesto, esse tipo de história é o motivo pelo qual eu gostaria que mais pessoas neste sub estivessem dispostas a conversar com seus parceiros, em vez de seguir o conselho de sumir ou jogar tudo fora. Ela ouviu algo que obviamente estava errado, tomou isso como verdade absoluta, não lhe deu a chance de se defender e te machucou. Fico feliz que, neste ponto, pareça estar dando certo e que vocês dois estejam indo devagar. Boa sorte para vocês. Autor, eu também. Não consigo deixar de pensar que há um vazio oco em como isso tudo se resolveu. Ambos são vítimas da traição das amigas dela. Ela sempre vai se sentir culpada em relação a ele, e ele sempre vai se sentir abandonado. Acho que é uma forma de encerramento para ele, mas sinto que fico pior por ela, de certa forma. Comentarista 3, não sei, cara, sinto que há um pouco de luz nesse final. Sim, as amigas de infância dela acabaram sendo pessoas horríveis, mas parece que isso pelo menos vai ser uma base muito forte para construir o novo relacionamento deles. A culpa dela e o sentimento de abandono dele parecem estar se curando no final do último post. Na minha opinião, aquela conversa inicial e as críticas às amigas provavelmente ajudaram bastante os dois. Não me entenda mal, Alice deve estar devastada com a traição, e o autor é assumidamente um pouco apreensivo e cuidadoso, mas o fato de ela ter conseguido reparar lentamente o que quebrou com o ex e de ele parecer aceitar o quanto ela se importa deve ser, no mínimo, um pouco curativo, na minha opinião. Isso meio que me lembra o resultado oposto daqueles posts do tipo fui expulso por causa de uma mentira, agora querem se reconectar 40 anos depois. Nesses cenários, não havia como voltar atrás. O dano já estava feito. Mas, neste caso, pelo menos não foi tarde demais para consertar as coisas. As pessoas tóxicas estão fora da vida dela e o relacionamento voltou. Isso é uma vitória, ainda que um pouco pírrica.